Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à quarta aula da nossa jornada de língua portuguesa. Durante essa jornada, nós abordamos os eixos previstos para o ensino da língua portuguesa, né? Leitura, análise linguística e produção e revisão de textos, né? Tem também a oralidade, mas a gente não trabalhou especificamente o eixo da oralidade em separado. Então, hoje nós vamos falar sobre a produção e a revisão do texto, que é um trabalho que eu já venho falando bastante, né, sobre isso. Já fizemos lives, já produzi, coloquei muito material no canal do Telegram, já respondi a muitas perguntas, né, sobre essa temática, mas ainda há dúvidas, né, sobre o tema produção e revisão textual. Por isso, hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso no encerramento, então, da nossa jornada de ensino de língua portuguesa. Então, quando nós falamos sobre o ensino de produção e revisão textual, ouvimos muitas vezes alguns questionamentos. Então, como os que eu vou ler agora. Primeiro, o que eu não posso perder de vista no ensino de produção textual? Como produzir? Quando nós podemos começar a produção de textos com os estudantes? Tem uma série específica? Tem um ano específico? Ou é desde o começo? Quando começar a falar na estrutura do texto? Há uma sequência a se seguir no ensino de produção textual? Então, na aula de hoje, nós vamos abordar estes pontos. Então, vamos por partes, né? Primeiramente, nós temos que ter a clareza de que a produção textual espontânea deve ser iniciada desde os primeiros anos da escolarização. São as produções que o professor, inclusive, vai utilizar para acompanhar o nível de desenvolvimento dos alunos. Além das escritas espontâneas de palavras, de frases e textos, na alfabetização é necessária também a produção coletiva que vai ser escrita pelo professor. Assim, os alunos eles vão aprendendo as várias características da escrita. Quando eles observam o professor escrevendo no quadro aquilo que eles vão falando, ou seja, né, a produção coletiva do texto. Então, desde o início, não é conveniente falar na estrutura do texto, nesse iniciozinho, né? Visto que o objetivo primeiro vai ser a alfabetização. Mas à medida que os alunos eles vão avançando nos anos de estudo, aí sim é necessário que isso seja feito, para que eles aprendam as características dos diferentes gêneros textuais. Porque cada gênero textual vai ter uma estrutura, né? Algumas estruturas vão ser semelhantes, mas sempre há as especificidades, certo? Então, poemas são diferentes de contos, né? Que são diferentes de crônicas, de fábulas, não é? De mitos e por aí vai. Então, o que não se pode perder de vista na produção textual, na minha avaliação, é que os textos a serem trabalhados, eles devem estar relacionados à realidade, às vivências dos alunos. Ou seja, os textos que circulam por onde eles estão e que tenham significado para eles. Então, essa é uma questão que nós não podemos perder de vista quando nós trabalhamos com produção de textos na escola. Além disso, há sim uma sequência para seguir no ensino de produção textual. Como? No sentido de que há gêneros que são previstos, né, para cada ano do ensino fundamental e do ensino médio. Há os gêneros para o primeiro, o segundo, o terceiro, né, o nono ano e assim por diante, né? Então, nesse sentido, nós temos que seguir uma sequência, certo? Então, o eixo de produção de textos na BNCC, ele contempla as práticas de linguagem relacionadas ao texto escrito, ao texto oral e ao texto multimodal. O texto multimodal, vamos lembrar que é aquele em que não tem apenas uma modalidade. Por exemplo, pode ter num texto a escrita, né, a imagem,
se dependendo do texto, se for um texto digital, pode ter também o som, né? Pode ter a música, né? O movimento. Então, quando nós pensamos em trabalho de produção textual, não é só a produção escrita, mas há também o texto oral e há também os textos multimodais. Então, essas práticas que nós podemos fazer em sala de aula, elas podem se dar com diferentes intenções. Vou dar exemplos. Intenção, por exemplo, de construir um álbum de personagens, né, de história em quadrinhos, ou de vídeos que os alunos assistem, de filmes, né, de séries. Produzir, por exemplo, um almanaque que retrate as práticas culturais daquela comunidade. Então, aquela comunidade tem tradições culturais, quais são elas? Então, vamos elaborar um almanaque para registrar essas tradições. Então, pode ter a intenção de narrar fatos do cotidiano, pode ter a intenção de descrever, de avaliar, de recomendar, por exemplo, um game, através da produção de uma resenha, né, de uma sinopse ou de um resumo, não é? Pode também ter o objetivo de escrever, né, verbetes com curiosidades científicas, relatar fatos relevantes para a comunidade em que aqueles alunos vivem, em forma de notícias, expressar, por exemplo, a posição, né, em uma carta de leitor ou em um artigo de opinião que pode ser enviado para um jornal local, o jornal da cidade, o jornal da comunidade, o jornal da igreja, o jornal da escola, né? E podemos produzir também com a intenção de denunciar situações de desrespeito aos direitos das crianças, dos adolescentes, né? Por meio de quê? Como que a gente pode produzir para denunciar desrespeito aos direitos? Podemos produzir, por exemplo, uma fotoreportagem, podemos produzir uma fotodenúncia, um poema, um lambe-lambe, um micro-roteiro. Então, são várias, né, as intenções com as quais, né, a partir das quais nós podemos fazer produções de textos com os nossos alunos, né? Isso é o que está previsto nos parâmetros curriculares nacionais e está ratificado, né, na BNCC. Então, tudo isso que eu estou falando, que eu estou propondo, é claro que depende do ano em que os alunos estão e depende de suas experiências de letramento. Portanto, não há necessidade de seguir com rigor uma sequência, né, de gêneros textuais a serem estudados e produzidos, visto que nós temos que observar o desenvolvimento dos estudantes e nós temos que observar também as situações de produção de texto que surgem, né, e que a gente também não pode deixar de aproveitar. Às vezes tem um acontecimento, uma festa, uma notícia, uma reportagem que os alunos viram, algo de interessante, e aí surge a oportunidade de se elaborar um determinado texto que está previsto lá mais para frente. A gente, então, não pode perder essa oportunidade, a gente pode aproveitar. Portanto, o bom senso e as condições de ensino e as vivências de letramento dos alunos é que vão determinar como e quais os gêneros que nós vamos abordar, né, em sala de aula, sendo que um gênero de cada vez, né? Então, como produzir textos? Que passos seguir para favorecer o aprendizado da produção textual? Temos passos, né, que vão ajudar muito o professor a ensinar os seus alunos a produzirem, a chegarem a ser autores, né, autônomos, escritores autônomos, autores, né, favorecendo o aprendizado desses alunos. Então, em primeiro lugar, os estudantes eles têm que conhecer o gênero textual que eles vão produzir. Então, para isso, eles precisam o quê? Ler, compreender e analisar vários exemplos de um gênero, né, para eles aprenderem as características do gênero. Então, a preparação é indispensável. Então, nós não podemos chegar em sala de aula e pedir para os alunos escreverem um texto sem preparação prévia.
Jamais isso pode acontecer. A produção de texto é a penúltima etapa de um processo de escrita, porque além da preparação, o próprio processo de escrever, de produzir, tem também depois a refacção, que é a reescrita após a revisão. Então, nós temos que elaborar uma sequência didática própria para a produção de textos, sejam os textos escritos, orais ou multimodais. E nessa sequência didática, nós temos que contemplar a preparação, a produção, a revisão, a reescrita e a publicação ou a forma de circulação do que foi produzido. Então, repetindo, quais são as fases da sequência didática para a produção textual que não pode faltar? Então, tem que ter preparação, o próprio processo de produção, a revisão, a reescrita e a publicação ou a forma de distribuição daquele texto, porque o texto não pode ser produzido para ficar fechado no caderno. Então, no meu canal do Telegram, há 2 exemplos de sequências didáticas para a produção e a revisão de textos, que mostram esses passos que eu acabei de falar, em pormenores. Então, há também outras atividades e muitas dicas de produção de texto. Então, quem já visita o meu canal do Telegram sabe que esses materiais estão lá disponíveis. Então, são as sequências didáticas de contos infantis. Lá tem a sequência didática da Chapeuzinhos Coloridos e da Chapeuzinho Vermelho. Portanto, para facilitar o trabalho de ensino e aprendizagem da produção textual, a sequência didática é um instrumento fundamental. E para você elaborar uma boa sequência didática, não pode esquecer, tem que ter objetivos claros quanto ao gênero a ser produzido, os recursos que você vai utilizar, as atividades para sensibilizar, para motivar os alunos, atividades de preparação para a produção, porque aí você vai fazer análise de modelos, onde os alunos vão extrair as características do gênero, e pesquisa também para ter informações suficientes para colocar no texto. Porque uma das grandes dificuldades dos alunos em quaisquer fases da escolarização para escrever é não ter o que dizer, né? Então, tem que ter essa pesquisa, né? Essa captação de informações. A produção em si, a revisão que pode ser individual, em duplas, em grupos, pode ser a também revisão coletiva ou a revisão feita pelo professor. Depois tem a reescrita, que é a versão final feita após a correção. E por último, como o texto vai ser divulgado. Ele vai circular na escola, na comunidade, vai ser colocado no mural, vai ser lido para outra turma, vai ser enviado pelo correio para alguém, vai ser publicado em algum jornal, vai ser parte de um almanaque da sala de aula, vai ser parte de um livro coletivo da sala de aula, vai ser parte de um portfólio. Então, tudo isso tem que ser previsto na sequência didática para a produção de textos, tá certo? Então, para encerrar essa aula de hoje, eu quero então frisar para vocês que no meu canal do Telegram, canal da professora Rosário Ribeiro, tem material que você pode, né, utilizar para te ajudar, né, em suas aulas, inclusive o poema Cores, que eu falei na aula passada, né, e todos os textos a que eu me referi durante essas aulas estão lá disponíveis no canal do Telegram. Então, se você não tem Telegram, é muito fácil. Você, com o seu mesmo número de telefone do seu WhatsApp, é só você baixar o aplicativo do Telegram no seu celular e aí você já habilita o seu número para você ter acesso ao Telegram. E lá você vai ter acesso a esses materiais. Então, comente aqui
o que você achou da jornada de língua portuguesa, se essas aulas te ajudaram de alguma maneira. E eu agradeço muito por sua audiência e até a próxima.